que haja testemunhas, ou seja, que esse casamento, que esse encontro, que esse matrimônio, que essa união se torne pública. E a gente pode tornar uma união pública de várias formas. Uma delas é contando para todo mundo, né? Fazendo com que as pessoas saibam, olha, a partir de agora, eu e a minha namorada somos casados, somos marido e mulher, vivemos juntos. Isso já tornou público. E o terceiro pilar é o ato sexual. Como que a gente pode tornar isso bíblico? Indo para a Bíblia, encontrando textos que nos mostram, nos comprovam essa realidade. Lá em Gênesis 24, a gente vai ter uma história que ela cumpre esses três pilares de forma íntegra, de forma fantástica e nos dá um bom norte para a gente seguir na nossa linha do que é um casamento. E o interessante é que isso está bem no início da Bíblia. Gênesis, capítulo 24, a gente vai ver a história de quando Abraão, ele chama o seu servo, logo após a morte da sua esposa, Sara, e ele pede para que o seu servo vá até a sua parentela buscar uma esposa para o seu filho Isaque. Nesse contexto, nesse pedido de Abraão, Abraão faz dá algumas orientações para esse servo. E uma delas, que cumpre um dos pilares que a gente entende sobre casamento, ele diz que se a mulher que o servo escolher dentro da parentela de Abraão não quiser seguir o servo, ou seja, não quiser vir para se casar com Isaque, Abraão diz que o servo está livre do compromisso, livre do juramento, ou seja, ele não pode e não precisa obrigar a mulher a vir com ele. Ela só deve vir se for de livre e espontânea vontade. Isso está relatado lá no versículo 6 do capítulo 24, quando Abraão fala isso para o seu servo. A gente vai ver logo a seguir, por volta do verso 11, 12, quando ele encontra esta menina, que é Rebeca, que Rebeca, de livre e espontânea vontade, decide, ela diz que quer ir com o servo. A gente vai ver ali um contexto, né, onde ela leva esse servo até a sua casa, apresenta para os seus pais, para o seu irmão, esse servo é bem recebido, é alimentado. E depois de decidirem que liberariam Rebeca para ir com o servo, há ali um contraponto. A mãe pede para que Rebeca fique com eles por mais 10 dias. E o servo se posiciona dizendo que precisa ir naquele momento, voltar para dar as boas novas para o seu servo Abraão. E nesse momento, os parentes de Rebeca decidem perguntar para ela. E quando perguntam, ela expõe o desejo dela, que é de seguir com o servo de Abraão para ser esposa de Isaque. Nesse momento, a gente cumpre o primeiro requisito do casamento, o desejo de ambos de estarem juntos. A partir de então, a gente vê que o servo de Abraão conduz Rebeca para se encontrar com Isaque. Nesse meio tempo, a gente vai ver o segundo requisito sendo cumprido, o segundo pilar sendo cumprido, que é as testemunhas. Porque nesse momento, já é de conhecimento de Abraão, do servo de Abraão, os pais de Rebeca, os irmãos e as pessoas, né, os vizinhos ali em torno, porque veem Rebeca se despedindo, veem Rebeca indo embora com o servo de Abraão para se casar. Então, nesse momento, se torna público que Rebeca e Isaque serão uma só carne daqui a algum tempo.
Então nós tivemos 2 pilares já estabelecidos nessa história. O terceiro pilar vai acontecer logo que Rebeca chega ao local onde está Isaac e Abraão. O texto vai dizer que, ao se verem, Rebeca corre ao encontro de Isaac. Isaac encontra Rebeca. E nesse exato momento ele a leva para a tenda de sua mãe Sara, que tinha falecido há poucos dias. E nesse momento acontece o ato sexual entre Isaac e Rebeca. O texto diz que Isaac toma a Rebeca como mulher. E a partir desse momento está estabelecido o casamento de Isaac e Rebeca, cumprindo todos os preceitos bíblicos. A história vai seguir, a gente conhece um pouquinho dela, e vão gerar filhos, filhos gêmeos, Jacó e Esaú, mas isso é uma outra história. Nesse tempo, nesse momento, nesse pilar, nesses 3 pilares, é que nós precisamos basear o casamento. E aí eu consigo agora, eu posso, nesse momento, responder para você a pergunta inicial desse vídeo. Existe casamento sem sexo? Segundo os pilares e preceitos bíblicos, não. Se não tem sexo, não aconteceu o casamento. Porém, se um dia houve sexo, se o casamento se constituiu dentro desses 3 pilares e o desejo esfriou, hoje, depois de alguns anos de casado, não temos mais casamento, aí a gente tem um problema para se resolver. Porque o casamento existe e, segundo a palavra de Deus, o casamento é para sempre. O casamento é até que a morte nos separe. E se o casamento é até que a morte nos separe, o que a gente faz quando o desejo acabou? Se separa? Não, não pode. Para acontecer a separação, o divórcio, um dos cônjuges tem que morrer. Ambos os cônjuges estão vivos. Como nos conduzimos então? Vivemos infelizes? Vivemos tristes? Calma, porque também não precisa ser assim. Existe solução. Existe como a gente entender e reacender o fogo, a paixão, o desejo sexual, mesmo num casamento que já dura alguns anos e hoje está frio. Então, como que a gente pode fazer isso? A primeira situação é entender. O que a gente precisa entender? Que do mesmo jeito que o casamento tem 3 pilares, o desejo do homem e da mulher, ele também passa por 3 necessidades básicas. O homem tem necessidades que precisam ser supridas para que ele sinta desejo sexual pela sua esposa. E a mulher tem 3 necessidades que ela necessita ser suprida para sentir desejo sexual pelo seu marido. E quais são essas necessidades? A mulher, prestem atenção, a mulher ela precisa se sentir protegida, ela precisa se sentir amada, ela precisa se sentir priorizada pelo seu marido. Quando uma mulher, dentro de uma relação, dentro do seu casamento, ela se sente protegida pelo seu marido, amada pelo seu marido, priorizada pelo seu marido, é inevitável, é biológico que ela sinta necessidade, que ela sinta desejo, que ela ame, que ela sinta a necessidade de agradar a este marido. Isso faz parte da construção humana da mulher. O homem, por sua vez,
ele tem a necessidade de se sentir respeitado, admirado e elogiado. Quando o homem se sente respeitado, admirado e elogiado por uma mulher, automaticamente esse homem deseja esta mulher. Ele deseja se entregar, ele deseja dar tudo o que ele tem de melhor para esta mulher. Esta mulher é quem ele quer todas as noites. E aí, o interessante é que talvez quando eu comece a falar sobre isso, vocês olhem, vocês ouçam e percebam que em algum momento da vida de vocês, casal, isso já aconteceu. Houve um momento em que você, mulher, se sentiu protegida, amada e priorizada pelo seu marido. Muito provavelmente quando vocês eram namorados. Muito provavelmente no início do casamento. E vocês vão perceber que nesse momento o sexo era muito bom. O sexo era muito rotineiro e muito natural na vida de vocês. Assim também como o homem, ele era elogiado por esta mulher o tempo todo. Esse homem, ele era admirado por esta mulher o tempo todo. E isso fazia com que ele fosse mais viril, mais apaixonado por esta mulher. Então, qual é o segredo? O que a gente precisa fazer para reacender esta paixão? Assim como a Bíblia nos orienta, em momentos de esfriamento, voltarmos ao primeiro amor, esta é a mesma orientação que a gente tem para os casais. Voltemos ao primeiro amor. Voltemos ao momento em que desejávamos conquistar um ao outro. Voltemos ao momento em que tanto um quanto o outro éramos as nossas prioridades principais. Como que um homem, por exemplo, prioriza uma mulher? Quando ele olha para as necessidades dela, para as pequenas necessidades do dia a dia. Quando ele busca resolver pequenos problemas para esta mulher, sem que ela peça. Porque a mulher ela não gosta de pedir, mas ela gosta que o homem resolva pelo simples fato de ele saber que ela precisa de algo. Às vezes ela nem falou e o homem chega com a solução, o marido chega com a solução. Ela nem pediu nada e o marido chega no meio da semana com um mimo, com um presente, com uma lembrança. A mulher está se sentindo insegura porque as contas estão altas, o cartão, o gás, a luz vai aumentar, e esse homem, esse marido chega e diz para ela: meu amor, não se preocupe. Nós vamos resolver essa situação. Caso isso não se resolva, nós temos essa solução. E nesse momento ele tranquiliza essa esposa, porque ela se sente protegida por ele. Quando a mulher se sente dessa forma, ela deseja automaticamente agradar, amar, se relacionar sexualmente com esse marido. Logo, o homem, como que ele vai se sentir respeitado, admirado e elogiado? Elogiado é muito simples, ou seja, mulheres elogiem mais os seus maridos. Parem de criticar, parem de apontar o dedo, parem de falar dos defeitos e comecem a falar mais das qualidades deles. Diga para ele, por exemplo, quanto que você o admira pelas qualidades que ele tem, pelo pai que ele é, pelo trabalho que ele exerce, por como ele conduz determinadas situações. Traga ênfase a essas situações e ele vai se sentir admirado. O respeito ele é uma ação um pouco mais profunda, um pouco mais delicada para se atingir. Mas é muito fácil conquistar isso dentro de casa a partir do momento que essa mulher começa a respeitar as decisões desse homem, os posicionamentos. Ela começa a dizer para ele e submeter a algumas situações simples do dia a dia,
como o lado da cama, a cor que vai pintar a casa, a compra do sofá se vai ser de 2 ou de 3 lugares. Isso faz com que essas pequenas atitudes fazem com que o homem se sinta respeitado no seu dia a dia. E quando essas 3 necessidades são supridas, esse homem se torna um homem viril diante da sua esposa. Eu faço um desafio aqui com vocês. Vocês que estão assistindo esse vídeo, que vão comentar, tragam pra gente, mandem um e-mail, mandem mensagem nos próximos chats, façam esses testes durante uma semana, tomem essas atitudes em direção ao seu cônjuge, homem em direção à sua esposa, mulher em direção ao seu marido, e me digam se depois de uma semana, se o final de semana de vocês, se o ato sexual de vocês, se a relação sexual de vocês não melhorou bastante, se não foi uma relação mais quente, se não foi uma relação mais gostosa, mais harmoniosa, como era lá no início do casamento de vocês. Tá bom? Faça isso, mande a mensagem de vocês, dá esse feedback pra gente e não esqueça de enviar esse vídeo para os seus amigos, não esqueça de acionar o sininho e se inscrever no nosso canal para que vocês recebam as notificações dos próximos vídeos ao vivo que estarão no ar. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!